Olá, queridos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez, continuando a nossa leitura bíblica, agora no livro de Provérbios, saímos da história de Davi agora e entramos na vida de seu filho, de Salomão. E vamos seguir, Vamos seguir por esses vídeos agora pelos provérbios, Eu queria incentivar você a anotar o máximo de coisas que falar com você aqui em Provérbios, porque é um livro que nos traz muita sabedoria e muito ensino, E a gente precisa prestar atenção sobre algumas coisas que nós temos seguido, algumas que nós temos falhado, porque Provérbios ele confronta muito a gente, traz a gente para o lugar, Então é interessante para que cada um de nós possamos viver e aprender, com esses Provérbios de Salomão. Amém? Então já deixa o seu papel, a sua canetinha aí perto de você, um caderninho, não sei, e aí você já anota tudo que falar com você, versículos que falaram com você, que trouxeram ao seu coração algum ensinamento para que fique firmado sobre a sua vida. Amém? Vamos orar para que possamos começar. Senhor, obrigado, Pai, por esse tempo, por mais essa oportunidade. Senhor, abre o nosso entendimento para compreender aquilo que o Senhor entregou sobre a vida de Salomão e hoje derrama sobre nós. Abra, Senhor, o nosso entendimento para receber, Senhor, aquilo que foi ensinado através da vida de Salomão, Pai. Que possamos aprender e firmar isso dentro do nosso coração, Pai. Em nome de Jesus. Bem, vamos lá? Provérbios, capítulo 3. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhes darão prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Aprenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então, você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho a quem deseja o bem. Como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém o entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro, é mais preciosa do que rubis, nada do que você possa desejar se compara a ela. Na mão direita, a sabedoria lhe garante vida longa, na mão esquerda, riquezas e honra. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis e todas as suas veredas são paz. A sabedoria é árvore que dá vida a quem abraça. Quem a ela se apega será abençoado. Por sua sabedoria, o Senhor lançou os alicerces da terra. Por seu entendimento, fixou no lugar os céus. Por seu conhecimento, as fontes profundas se rompem e as nuvens gotejam o orvalho. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca os perca de vista. Trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo e o seu sono será tranquilo. Não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. Quanto lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Não diga ao seu próximo, volte amanhã, eu lhe darei algo, se você pode ajudar hoje. Não planeje o mal contra o seu próximo, que confiante mora perto de você. Não acuse alguém sem motivo.
se ele não lhe fez nenhum mal. Não tenha inveja do que é violento, nem adote nenhum dos seus preceitos, pois o Senhor detesta o perverso, mas o justo é seu grande amigo. A maldição do Senhor está sobre a cabeça dos ímpios, mas ele abençoa o lar dos justos. Ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. A honra é a herança dos sábios, mas o Senhor expõe os tolos ao ridículo. Provérbios, capítulo 4. Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai e estejam atentos à obtenção de discernimento. O ensino que lhe ofereço é bom, por isso não abandonem a minha instrução. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração. Obedeça os meus mandamentos e você terá vida. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem se delas afaste. Não abandone a sabedoria, e ela o protegerá. Ame-a, e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo o que possui para adquirir entendimento. Dedique alta estima à sabedoria, e ela o exaltará. Abrace-a, e ela o honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça, e lhe dará de presente uma coroa de esplendor. Ouça, meu filho, e aceite o que digo, e você terá vida longa. Eu o conduzi pelos caminhos da sabedoria, e o encaminhei por veredas retas. Assim, quando você por ela seguir, não encontrará obstáculos. Quando correr, não tropeçará. Apegue-se à instrução e não abandone. Guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Não siga pelas veredas dos ímpios, nem ande nos caminhos dos maus. Evite-o, não passe por ele. Afaste-se, não se detenha, porque eles não conseguem dormir. Enquanto não fazem o mal, perdem o sono, se não causarem a ruína de alguém, pois eles se alimentam da maldade e se embriagam de violência. A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais, até a plena claridade do dia, até a plena claridade do dia. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem no que tropeçam. Meu filho, escute o que lhes digo. Preste atenção às minhas palavras. Nunca percas de vista. Guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a vida. Afaste-se da sua boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para a frente. Mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Provérbios, capítulo 5. Meu filho, dê atenção à minha sabedoria. Incline os ouvidos para perceber o meu discernimento. Assim, você manterá o bom senso, e os seus lábios guardarão o conhecimento. Pois os lábios da mulher imoral destilam mel. Sua voz é mais suave que o azeite, mas no final é amarga como fel, afiada como uma espada de dois gumes. Os seus pés descem para a morte, e os seus passos conduzem diariamente para a sepultura. Ela nem percebe que anda pelos caminhos tortuosos e não enxerga a vereda da vida. Agora então, meu filho, ouça-me. Não se desvie das minhas palavras. Fique longe dessa mulher. Não se aproxime da porta da sua casa, para que você não entregue os outros o seu vigor, nem a sua vida a algum homem cruel, para que estranhos não se fartem do seu trabalho e outros não se enriqueçam à custa do seu esforço. No final da vida você gemerá com a sua carne e o seu corpo desgastados. Você dirá: como odiei a disciplina, como o meu coração rejeitou a repreensão. Não ouvi os meus mestres, nem escutei os que me ensinavam. Cheguei à beira da ruína completa, à vista de toda a comunidade.
beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os seus ribeiros pelas praças? Que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. Seja bendita a sua fonte. Alegre-se com a esposa da sua juventude. Gazela amorosa, corça graciosa, que os seios da sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriague os carinhos dela. Porque, meu filho, ser desencaminhado pela mulher imoral? Por que abraçar o seio de uma leviana? O Senhor vê o caminho do homem e examina todos os seus passos. As maldades do ímpio perdem, ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Certamente morrerá por falta de disciplina, andará cambaleando por causa da sua insensatez. Provérbios, capítulo 6. Meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, se com um aperto de mão empenhou-se por um estranho e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Então, meu filho, em vez de que você caia nas mãos do seu próximo, vá e humilhe-se, insista, incomode o seu próximo. Não se entregue ao sono, não procure descansar. Livre-se como a gazela se livra do caçador, como a ave do laço e que a pode prender. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena suas provisões no verão, e na época da colheita ajunta os seus alimentos. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar? A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe sobrevirá como um homem armado. O perverso não tem caráter, ainda de um lado para o outro, dizendo coisas maldosas, pisca o olho, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. Tem no coração o propósito de enganar, planeja sempre o mal e semeia a discórdia. Por isso, a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele, de um golpe será destruído, irremediavelmente. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Meu filho, obedeça os mandamentos de seu pai e não abandone o ensino da sua mãe. Amarre-os sempre junto ao coração, até ao redor do pescoço. Quando você andar, eles os guiarão. Quando dormir, o estarão protegendo. Quando acordar, falarão com você, pois o mandamento é lâmpada e a instrução é luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Eles o protegerão da mulher imoral e dos falsos elogios da mulher leviana. Não cobice em seu coração a sua beleza, nem se deixe seduzir por seus olhares, pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão, mas a adúltera sai à caça de vidas preciosas. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sobre brasas sem queimar os pés? Assim acontece com quem se deita com uma mulher alheia. Ninguém que a toque ficará sem castigo. O ladrão não é desprezado se faminto rouba para matar a fome. Contudo, se for pego, deverá pagar 7 vezes o que roubou, embora isso lhe custe tudo o que tem em casa. Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. Sofrerá ferimentos de vergonha, e a sua família jamais se apagará, pois o ciúme desperta a fúria do marido, porque não terá misericórdia quando se vingar. Não aceitará nenhuma compreensão. Os melhores presentes não o alcançarão, não o acalmarão.
Provérbios capítulo 7. Meu filho, obedeça as minhas palavras e no íntimo guarde os meus mandamentos. Obedeça os meus mandamentos e você terá vida. Guarde os meus ensinos como a menina dos seus olhos. Amarre-os aos dedos, escreva-os nas tábuas do seu coração. Diga à sabedoria, você é minha irmã, e chame o entendimento seu parente. Eles o manterão afastado da mulher imoral, da mulher leviana, com as suas palavras sedutoras. Da janela da minha casa, olhei através da grade e vi entre os inexperientes, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo. Ele vinha pela rua, próximo à esquina de certa mulher, andando em direção à casa dela. Era crepúsculo ao entardecer do dia. Chegavam as sombras da noite e crescia a escuridão. A mulher veio então ao seu encontro, vestida como prostituta, cheia de astúcia no coração. Ela é espalafatosa e provocadora. Seus pés nunca param em casa. Uma hora na rua, outra nas praças. Em cada esquina fica à espreita. Ela agarrou o rapaz, beijou e lhe disse descaradamente: Desculpa. Tenho em casa a carne dos sacrifícios de comunhão que hoje fiz para cumprir os meus votos. Por isso, saí para encontrá-lo. Vim à sua procura e o encontrei. Estendi sobre o meu leito cobertas de linho fino do Egito. Perfumei a minha cama com mirra, aloés e canela. Venha, vamos embriagar-nos de carícias até o amanhecer. Gozemos as delícias do amor, pois o meu marido não está em casa. Partiu para uma longa viagem. Levou uma bolsa cheia de prata e não voltará antes da lua cheia. Com a sedução das palavras, o persuadiu e o atraiu como um dulçor dos lábios. Imediatamente ele a seguiu, como boi levado ao matadouro, ou como cervo que vai cair no laço, até que uma flecha lhe atravesse o fígado, ou como pássaro que salta para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida. Então, meu filho, ouça-me, dê atenção às minhas palavras. Não deixe que o seu coração se volte para os caminhos dela, nem se perca em tais veredas. Muitas foram as suas vítimas, os que matou são uma grande multidão. A casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte. Provérbios, capítulo 8. A sabedoria está clamando, o discernimento ergue sua voz. Nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos ela se coloca. Ao lado das portas, à entrada da cidade. Portas adentro, ela clama em alta voz. A você, homens, eu clamo. A todos levanto a minha voz. Vocês, inexperientes, adquiram a prudência. E vocês, tolos, tenham bom senso. Ouça, pois tenho coisas importantes para dizer. Os meus lábios falarão do que é certo. Minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é distorcida ou perversa. Para os que têm discernimento, são todas claras, e retas para os que têm conhecimento. Prefiram a minha instrução à prata, e o conhecimento ao ouro puro. Pois a sabedoria é mais preciosa que os rubis. Nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Meu é o conselho sensato. A mim pertence o entendimento e o poder. Por meu intermédio, os reis governam e as autoridades exercem a justiça. Também, por meu intermédio, governam os nobres, todos os juízes da terra. Amo os que me amam, e a quem me procura me encontram. Comigo estão a riqueza e a honra, prosperidade e a justiça duradoura. Meu futuro é melhor do que o ouro puro. O que ofereço é superior à prata escolhida. Ando pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça. Concedo riquezas aos que me amam e encho
os seus tesouros. O Senhor me criou como um princípio do seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Nasci quando ainda não havia abismo, quando não existiam fontes de águas. Antes de serem estabelecidos os montes e de existirem colinas, eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar, para as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava ao seu lado e era o seu arquiteto. Dia a dia era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. Eu me alegrava com o mundo que ele criou e a humanidade que me dava alegria. Ouçam-me agora, meus filhos, como são felizes os que guardam os meus caminhos. Ouçam a minha instrução e serão sábios. Não a desprezem. Como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa, pois todo aquele que me encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos os que me odeiam amam a morte. Amém? A gente vai parar por aqui e que o Senhor possa te abençoar, tá bom? E amanhã a gente continua. Que Deus te abençoe.